Tarde. A organização do evento agradece a gentileza de manterem os telefones celulares no modo silencioso. Informamos aos servidores interessados na emissão de certificados que é imprescindível o registro de presença que deverá ser realizado no hall de acesso desta sala de sessões. Este evento conta com transmissão ao vivo pelos canais oficiais do STF no YouTube. Tem início, neste momento, a 4ª edição do programa Diálogos com o Supremo. A palestra do programa terá como tema Biblioteca, República e Cidadania, ministrada pelo professor Marco Lucchesi. Compõe a mesa de honra a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, e o senhor professor doutor Marco Lucchesi, presidente da Biblioteca Nacional. Registramos ainda a presença de suas excelências, a senhora doutora Raquel Doge, subprocuradora-geral da República, o senhor presidente Eduardo Leite, do Instituto dos Advogados do Distrito Federal, o doutor João Luiz Marciano, diretor do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados, dos coordenadores da Biblioteca do STJ, da AGU e do Senado Federal, da professora Andreina Di Vittorini, professora leitora de italiano do Ministério da Educação da Itália, da professora Patrícia Magnasco, diretora do Departamento de Educação da Embaixada da Itália, do senhor Luigi Alfio Francesco, do senhor Fábio Naro, adido científico da Embaixada da Itália, os alunos do curso de italiano do Instituto de Letras da Universidade de Brasília, senhoras magistradas e magistrados, servidoras e servidores do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, e senhoras e senhores. Neste momento, tem a palavra a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Uma boa tarde a todas e todos. Querido professor Marco Lucchesi, é com uma imensa satisfação e muita alegria que damos sequência hoje ao projeto Diálogos com o Supremo. E nessa 4ª edição, tenho a honra de recebê-lo, professor Marco Lucchesi, ilustre presidente da Biblioteca Nacional e integrante da Academia Brasileira de Letras, a quem eu renovo o nosso agradecimento por ter atendido o convite que fizemos para este encontro. O professor Lucchesi, permitam-me destacar, é um dos responsáveis, para não dizer o principal responsável, pela execução do projeto de tradução da nossa Constituição Federal de 1988, neste ano a completar 35 anos, para o Nhengatu, a língua geral amazônica, filiada ao tronco tupi. Esse nosso projeto, que começou a se desenhar, eu vou contar. Na visita que fizemos, o professor nos acompanhou pelo Conselho Nacional de Justiça, em março último, às aldeias indígenas do Alto Solimões e do Vale do Javari, vem de adquirir concretude graças ao professor Lucchesi e à maravilhosa equipe de tradutores e orientadores que, sob a sua direção, se formou e terá seu lançamento, esperamos, agora no mês de julho, em São Gabriel da Cachoeira. Diálogos com o Supremo foi concebido com o intuito de promover a interlocução entre o Supremo Tribunal Federal e as demais instituições, públicas e privadas, a sociedade civil e a comunidade acadêmica nacional e internacional, por meio de palestras e exposições sobre temas emergentes da vida social contemporânea, buscando, assim, proporcionar a difusão do conhecimento, o debate de ideias e o aprimoramento de discussões. A perspectiva desse programa é de que o diálogo, em suas diversas formas, e tal qual aqui nos propomos a fazer, é inerente à experiência democrática, em que percepções distintas podem e devem ter voz. É o diálogo que dá vida à democracia, pluraliza a compreensão dos problemas
e a busca das melhores possibilidades para o nosso país. E nesse espaço de partilhar ideias, temos recebido com muita honra qualificados especialistas de diferentes áreas do conhecimento para dialogicamente dialogar e jogar luz sobre relevantes questões do nosso tempo. E nessa tarde temos a grata e privilegiada oportunidade de dialogar com uma personalidade de múltiplos saberes e especialidades. Formado em História, mestre e doutor em Ciência da Literatura, com pós-doutorado em Filosofia da Renascença, o professor Marco Lucchesi é professor titular da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas isso é só o começo. Não, todos precisam saber. Membro da Academia Brasileira de Letras, instituição que presidiu de 2018 a 2021, é premiado romancista, poeta, ensaísta e tradutor, profundo estudioso e conhecedor de mais de 20 idiomas. Outro dia chegava eu em casa à noite, liguei a televisão, já tarde, entrevista do professor Lucchesi ao Roberto Dávila, e aí esse registro. 20 línguas. É um profundo conhecedor, né, do ser humano. Ou é um caso psiquiátrico. Ou um caso psiquiátrico, talvez seja. Talvez seja, né? Estou me lembrando. É interessantíssimo. E ali o professor Marco Lucchesi, não sei se hoje vai referir, contou, e eu ouvi com o maior gosto, que o despertar deste encanto pelas línguas se deu a partir de um pequeno rádio, né? Era ondas curtas, né? De ondas curtas, onde ele escutava diferentes países. E eu fiquei ali encantada, ouvindo. Não tinha aquela ideia de assistir o programa e fiquei sentada. Muito. Mas eu mal tinha chegado do Supremo, não peguei todo o programa, não. Atual presidente da Biblioteca Nacional, instituição guardiã há mais de 200 anos de preciosos tesouros culturais e históricos da nossa terra, o professor Marco Lucchesi hoje nos brindará com a palestra Biblioteca, República e Cidadania. Com ele, vamos refletir sobre o papel da biblioteca em favor da pesquisa e sobre os desafios trazidos pelas tecnologias digitais para a preservação das informações, bem assim sobre como as bibliotecas podem ajudar o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário a oferecer o melhor serviço para a sociedade. E nós aqui temos muito a aprender. Nós temos uma belíssima biblioteca, Vitor Nunes Leal, né, onde todos nós nos abeberamos para os votos, enfim, para a ampliação do nosso conhecimento. Nosso diálogo parte do entendimento primordial que a leitura é um direito da cidadania e, como tal, deve ser assegurada a todos. A biblioteca, por sua vez, é templo do conhecimento e da cultura, espaço plural, por excelência, a abrigar os leitores cidadãos. E nesse périplo, professor Lucchesi, por presídios e unidades prisionais do país, sempre peço ao nosso querido amigo juiz Lanfredi que inclua no roteiro a biblioteca da unidade prisional. E aí eu fico triste porque são bibliotecas bem pobres, com um número diminuto de livros, e nós temos procurado sempre oferecer uma constituição, né, esperando que possam lê-la. Eu agradeço a presença de todos e desejo que tenhamos uma tarde de fecundo diálogo e reflexão. Muito obrigada.
Tem a palavra o doutor Marco Lucchesi. São Marco Lucchesi, São Marco, e agradeço muito, ministra Rosa Weber, porque a sua palavra, a sua tranquilidade, conversávamos agora, e esta casa representaram para nós momentos importantíssimos, nem é preciso referi-los, mas eu me lembro de um testemunho seu que me comoveu profundissimamente quando, numa tentativa de apocalipse, e 1001 vez teria sido reconstruído depois desse apocalipse, como a senhora mesma se referiu, a senhora adentrando o recinto e a água. E um testemunho muito forte para mim, de fato, foi a sua forma de conduzir esse processo com a sua tranquilidade. E com essa casa, de fato, foi para nós, o judiciário, de uma forma tão, como é que eu poderia dizer, dramática por um lado e redentora por outro, capaz de afiançar a possibilidade, ainda onde ela era, de fato, concreta, de um diálogo, ainda que esgarçado, uma tentativa de recobrar. A senhora falava agora, ministra, sobre Victor Nunes Leal. Eu me lembrava de Coronelismo, Enxada e Voto, né? Um clássico total que nos abriu muitas formas de compreender um Brasil que não dialogava e não dialoga, mas o fato dessa defesa da democracia intransigente, suave onde era necessária, como a senhora é, né? Suave e, obviamente, intransigente diante da defesa dos valores republicanos, do Estado democrático de direito, que não são apenas temas leitmotiv pronunciados numa ópera, mas são conclusões realizadas. Então, eu estou muito emocionado. Queria dizer isso. Já chego a algumas saudações que eu preciso fazer, não por dever de ofício, mas por dever de afeto, que supera qualquer ofício, mas que também dialoga com o ofício, mas é afeto. Eu também... Probabilmente sono stato applaudito dagli amici italiani, cui sicuramente faccio i miei auguri, anche brasiliani. Va bene, insomma, mas tudo bem, né? Partiu da Itália, presumo. Muito obrigado pela forma sempre calorosa que é dessa presença muito forte no nosso coração. Mas ainda continuando o tema da ministra Rosa Weber, convidado de forma generosa, e eu não tenho nenhum mérito, do meu amigo querido Lanfredi, que nunca já está me olhando mal porque não quer que eu fale dele em público. Ok, já entendi. Ele me dá muitas broncas telepáticas, ministras, as quais eu procuro até onde for possível, mas o coração tem essas rebeldias, né? Um amigo querido durante a pandemia, pensando e ajudando a trazer tantas formas plurais. Ele não precisa de nenhuma, porque ele tem várias cordas vocais internas, né? Mas aí ele finge que ele precisa de diálogos externos e aí nos dá atribuições que ele mesmo realiza e nós somos um pouco frutos, os amigos dele, de sua própria ficção. Eu sou um personagem lanfrediano. Muito obrigado, Lanfredi. O fato de pensar dessa forma tão bela, e o CNJ, que a senhora também é presidente, ministra, Vossa Excelência tem realizado um trabalho realmente belíssimo, eu tenho acompanhado de modo especial em relação ao mundo prisional. Mas nossa queridíssima ministra deixou a excelência guardada entre parênteses, na toga do armário, não é, Mariana? Assim me mostrou onde estava, e foi justamente ao Vale do Javari. Uma das experiências, para mim, mais inapreensíveis no mundo, porque eu encontrei, desculpe, ministra, eu seria irreverente, mas dentro do afeto, dos limites afetivos, né? Ela pode me dar a voz de prisão a qualquer momento, inclusive, né? Então, tenho que tomar todos os cuidados. Né? Mas, ministra, foi uma ministra menina, me permita dizer, eu falo de coração ainda, porque foi uma acolhida tão bela, e eu tenho usado sempre um acontecimento, eu não assisti ao Roberto Dávila, mas eu falei com ele, com o Domenico De Masi, que estiveram na Biblioteca Nacional numa visita recente. Domenico, ótimo, então eu quis testar se ele realmente era italiano. Então, vamos cantar Carosone, porque Paisiello tudo bem, Barbieri, de Siviglia do Rossini, mas a Carosone ainda cantou Carosone, então realmente era napolitano, e não houve dúvida maior sobre isso. Foi um teste. Mas a ministra, eu tenho usado, e isso eu falei com o Davide e também com o De Masi, houve um momento, Lanfredi e a nossa querida Andréia, desculpa, Andréia, eu não tinha certeza se era você ou não, de longe, me pareceu, saúde meu amigo Marciano, da Câmara dos Deputados, enfim, muitas pessoas queridas aqui, além das autoridades citadas. Mas eu costumo dizer que foi um momento antropológico que eu guardo para a minha forma de ver o mundo. E qual é? A ministra Rosa Weber, a presidente do Poder Judiciário, foi informada de que, naquele momento, uma pessoa havia morrido na aldeia, ou um dia antes, algo parecido, né, Lanfredi? E aí a ministra, prontamente, que fez um trabalho espontâneo lindíssimo, com velhos
velhas, jovens, crianças. A ministra se apoderou dessa capacidade de um feminino que não é só da mulher, os homens também o têm, mas, obviamente, as mulheres, não é? E aí não é reduzir sensibilidade, inteligência, razão, não se trata disso, é tudo junto, né? E a inteligência maior é aquela que é atravessada pela luz do afeto, pela intuição que pode mais. Tomás de Aquino, na Suma Teológica, falava justamente que o intelecto angélico é superior ao intelecto dos homens, porque os homens fazem discurso, né? Um prius et posterius. Já o anjo... Imagina que a palestra nem começou, mas vai ser curta a palestra. Não se assustem. Ainda estou nos anjos de Tomás. Esse cara é muito doido, dirá Lanfredi. Não posso comprometer Lanfredi, nem tampouco a ministra. Porque o anjo vê por intuição, ele vê direto, ele não abstrai. Então, ele vai diretamente ao coração das coisas, ao corpo físico das coisas. E aí, a ministra, informada de que havia ocorrido uma morte, a ministra tenta, na melhor forma possível, solidarizar-se com a família da pessoa que partiu. E aí foi um momento interessantíssimo que, do ponto de vista antropológico, a ministra traz humanamente o equipamento dela, que é o nosso, que é o meu, de todos, o equipamento ocidental, e buscando consolar, dizendo, não, que de fato o importante, segundo ela, a ministra, eu estava à mesa, não posso me esquecer, chorava, procuradora Raquel Dodge chorava, era uma capacidade hidráulica, né? Mas eu estava tentando ver, separando as lágrimas de uma parte da outra, a ministra consolou essa senhora, e essa senhora, ao mesmo tempo, olhava para a ministra, agradecida, mas era um gap antropológico muito importante, porque era o equipamento nosso, ocidental, e o equipamento profundo de compreender o que é a vida, o que são os deuses, mas houve um esforço mútuo no gesto da ministra e no gesto dessa senhora, que não era Nazaré Marubo, que falou também com a ministra, dizendo assim, ministra, eu sou mais velha que a senhora. Não disse ministra, não sei nem como disse, e falou com a ministra. E a ministra, numa capacidade de... A senhora falou de diálogo, né? Diálogo com o Supremo, o que dizia Panicar, o diálogo dialogante. Qual é a diferença do diálogo para o diálogo dialogante? O diálogo, ele parte sempre, então, de uma premissa de dois campos geográficos específicos, ou, por assim dizer, topográficos. O diálogo dialogante é o diálogo que se deixa transformar e cujo pertencimento específico se dissolve diante de uma nova dialética que a presença do outro me traz. Então, ele me desloca ligeiramente. O diálogo dialogante também é isso, não é só isso, mas também é isso. Então, eu uso isso como um momento sublime em que o gap antropológico, o abismo entre duas culturas, foram estabelecidos pelo afeto. A vontade da ministra de fazer-se entender, de entender a morte, e aquela senhora que havia perdido um ente querido, mas que também tinha, ela, uma outra concepção de vida e morte. Então, foi um momento em que ambas, compreendendo a precariedade, nossas, né? A ministra não é precária, não é isso, mas do ponto de vista não é não, ministro, é do alfabeto, né? Vossa Excelência. Não, eu venho aqui desacatar a ministra, realmente o mundo tá diferente. Não, mas assim, no sentido de que, né, ela não tem essa concepção de vida, mas também a ministra não. E houve, no entanto, isso que é sublime, foi um momento, dentre outros, não é? Uma tentativa de compreensão mútua para além das categorias. Então, a senhora ministra propõe hoje diálogo com o Supremo, mas fez um diálogo dialogante. Olha, não tenho processo no Supremo, estou falando de coração, tá? Não quero nada além do amor que a gente vai buscando vida fora. Ministra, então, para não deixar a senhora difícil na situação, de novo, muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui, entre amigos, pessoas queridas, bons rostos, acho que está a Mariana também, se não me engano, não consigo ver, mas enfim, Sala Maria. Bom, de forma muito rápida, então, eu diria o seguinte, a Biblioteca Nacional, de fato, é um grande amor do Brasil, ela faz parte, inclusive, da negociação da independência do Brasil, portanto, os destinos do Brasil e os destinos da biblioteca já se distinguem num documento importantíssimo, firmado no momento em que o Brasil, de fato, ia encontrando um desenho de Brasil inexistente ainda, vários desenhos de Brasis, boa parte de cuja variedade de Brasis ainda hoje se apresentam de forma muito clara para nós. Não sei se está o Lynch aqui, não consigo ver. Está o Christian Lynch, querido, grande cientista político. Conversávamos agora na TV Câmara, não é, Lynch? A possibilidade de que não existe um único futuro para apressarmos para o Brasil, mas que são muitos futuros e muitos desenhos de Brasis que precisamos construir. Não é aquela ideia de Jacques Lambert de dois Brasis, que tirava a dialética e a complexidade do significado de uma pluralidade que não se resume a dois, mas de um olhar difuso e comprometido com uma perspectiva civil, republicana, democrática, capilar, e assim sucessivamente.
A Biblioteca Nacional, ela é, de fato, a sexta biblioteca no mundo. Ela começou com 60 mil itens quando nós, brasileiros, a compramos de Portugal, a um preço muito importante. Quando alguém reclama, o preço foi muito elevado, muito importante mesmo. E, por outro lado, nós passamos depois a construir digamos, um grau de excelência tão importante. Chegamos hoje a 10 milhões de itens. Digo itens porque aí estão incluídos a música, que é uma parte uma das mais importantes de toda a América Latina, o setor de música da Biblioteca Nacional, com, por exemplo, a partitura original do Guarani, só para dizer pouca coisa e não prosseguir, muitas outras coisas fascinantes, instrumentos, inclusive, partituras a mais não poder. Agora foi inaugurado um disco para o vinil, porque enquanto a ministra Rosa Weber está vendo lá o seu CD, daqui a 10 anos a ministra não poderá mais ouvir o CD. Mas se a ministra tiver guardado o vinil, ela ainda recupera, não é? Porque o vinil, enfim, não se... lá está ele presente. A biblioteca, ela possui um setor de obras raras, raras e preciosas, absolutamente forte. Alguns dados são importantes. Nós temos lá 216 incunábulos. Para um país que está abaixo da linha do Equador e que não teve idade média, dizer 216 incunábulos quer dizer alguma coisa muito, muito forte, muito bela. A Bíblia de Mogúncia está lá, nós temos a edição importantíssima de Camões, e as raridades e as belezas são enormes, tanto que a Biblioteca Nacional participa reconhecidamente das coleções Memórias do Mundo, uma das quais, inclusive, foi agora produzida por análise, uma listagem analítica do próprio Lima Barreto. Lá nós temos o Diário de Lima Barreto, com toda a sua dramaticidade, genialidade. Nós temos, por exemplo, ministra, uma cópia interessante de Machado de Assis, que aprendia alemão com Capistrano de Abreu e outros, né? Então está lá Machado de Assis corrigido, porque Machado de Assis, um gênio absoluto, né? Mas como sabem, em alemão o verbo principal vai para o final, né? Então eu quero ir ao cinema, né? Eu quero ao cinema ir. Só que Machado fazia como brasileiro, quer ir ao cinema, em alemão. Não diz cinema, né? Ich will ins Kino gehen, não diz isso. É um exemplo que eu trouxe. Não lembro qual era a frase. Aí lá escrito uma coisa redonda do professor corrigindo e trazendo o verbo para o lugar justo, né? Então, não se resume a isso, é infinita. E o meu amor por essa biblioteca, não sou bibliotecário, esse amor pela biblioteca é um amor edipiano, que é um amor tão forte, tão profundo, mas ele é irrealizável, mesmo porque é difícil realizar o matrimônio, as núpcias entre o finito e o infinito, a não ser por graça teológica e divina, em que isso existe nas tradições medievais, né? Por graça divina, Dante chega a ver o rosto de Deus, até onde é possível ver o prosopon, embora não exista esse rosto. A Biblioteca Nacional é um compromisso, de fato, com essa grande, extraordinária capacidade de referirmos que o Brasil é, sim, um país de memória, aliás, de muita memória. Mas dizíamos Lynch e eu, né? Se não quiserem endossar, fico sozinho e solitário, né? Mas acho que ele endossa, né? Um país cuja política relativa à memória nem sempre esteve à altura do seu infinito repertório e comprometimento de acervo. Não apenas o acervo tradicional, mas o acervo ministra, que nós fomos buscar um repertório, não material, mas um repertório espiritual, diria eu, com os canamaris, né? Canis, marubos, corubos. Posso dizer o batismo? Não, né? Não estou mais falando com Sua Excelência, ministra Rosa Weber, mas com também Sua Excelência, né? Queridíssima Raminá Canamari, foi o nome de batismo. Vejam que audácia extraordinária, que salto quântico com o certificado de batismo, o Lampredi está dizendo escrito, quer dizer, ela foi nomeada como um membro, ela foi assumida. Que maravilha, que república fascinante essa do Brasil, em que uma ministra do Supremo é rebatizada como o nome de um pertencimento originário. A ministra Rosa certamente terá, na sua ancestralidade, um nome muito antigo, mas agora eu tenho dúvidas qual é o mais antigo desses nomes, do batismo, nome e sobrenome, ou do pertencimento da aldeia Paraná, nessa visita realmente inesquecível. A Biblioteca Nacional, como ela pode estar junto ao Supremo, eu sempre digo, como amicus curiae, não é? Eu acho que essa figura da presença de uma biblioteca aqui nessa casa em diálogo é claro, vocês têm os bibliotecários aqui muito preparados, uma biblioteca maravilhosa, mas às vezes para não criar uma proximidade num processo, um distanciamento, a Biblioteca Nacional ela tem vários compromissos
compromisso, por exemplo, com a IFLA, que é o Encontro Internacional das Bibliotecas do Mundo, e a Biblioteca Nacional tem um trabalho de restauro e preservação de qualidade internacional reconhecida mundo afora, e nós ajudamos alguns países justamente a levarem adiante esse processo de preservação, como, por exemplo, Bolívia, Equador, Uruguai, Peru, entre outros, né? Mas principalmente esse no momento. E nós olhamos muito para a África. Há um país muito importante que é Guiné-Bissau, cuja Biblioteca Nacional de Guiné-Bissau sofreu em virtude da disnomia que tantas vezes em alguns países ocorre, não é? Ela perdeu uma parte muito importante do seu acervo. E a luta da preservação do acervo é uma luta tão importante que eu, conversando com a nossa queridíssima ministra Margarete Menezes, agora em Portugal, não é? Nós temos no Brasil uma diplomacia que funciona muito bem, que é o que também a senhora tem feito, senhora ministra, em relação, por exemplo, às bibliotecas dos países que assumem uma política muito alta, muito bonita, que nasceu antes de Alexandria, que é a diplomacia do livro. O livro como instrumento diplomático que abre fronteiras. Mesmo que essas fronteiras, essas diplomacias, apesar de contraditório no termo, né, contradição no adjetivo, seja, por exemplo, visitando as prisões e distribuindo, fazendo a política do livro. Não é mais competência da Biblioteca Nacional, há uma secretaria importante, liderada por Fabiano Piuba, que se incumbe dessa distribuição de volumes, livros. E eu tenho visitado muitas prisões e visto, de fato, que em algumas, apenas raras exceções, elas estão dotadas de uma dignidade suficientemente ampla que não mate a diversidade dos que lá se encontram, né? A diversidade do Brasil. A diplomacia do livro é essencial, por isso nós estamos olhando bem, com muita proximidade para Guiné-Bissau, para Moçambique, porque nós temos, de fato, a Biblioteca Nacional firmou um acordo, ministra, com a Marinha do Brasil, e já chegou ao termo mais central da minha exposição daqui a pouquinho, um segundo, um termo de colaboração para levar, através da Marinha do Brasil, os livros para todas as bibliotecas nacionais por onde a Marinha passar. Não há custo, nenhum tipo de ônus, apenas a boa vontade. O Itamaraty faz a intercessão e aí os livros são levados para essas bibliotecas nacionais. Então, é uma presença forte do Brasil. Quando eu estava na presidência da academia, isso acontecia algumas vezes e era bonito porque, no momento, vamos assim dizer, que havia umas teorias assim um pouquinho diferentes, né, um pouco assim estranhas à nossa tradição. Itamaraty tem uma tradição muito importante, mas houve uns estranhos ruídos, né? Então nós fazíamos o seguinte: nós retomávamos o diálogo Sul-Sul, que era o diálogo com a África. Nós recebemos, por exemplo, o rei de Ifé, que visitou, eu tive a grata alegria de recebê-lo, e ele veio ao Brasil com uma missão também ele diplomática, que era rezar pelas almas dos escravos que estavam sofrendo. Então, ele veio para apaziguar a alma desses escravos. Vejam que ato sublime de uma diplomacia que conta, digamos assim, com um projeto de longo prazo de 100 anos, mais de 150 anos. Né? É uma diplomacia muito interessante, essa, uma diplomacia espiritual da tradição iorubá, que nos une profundamente uma parte essencial do país. Mas a Biblioteca Nacional, ministra, em relação a algumas coisas que enfrentamos recentemente, a Biblioteca Nacional, ela cumpre, toda a Biblioteca Nacional, ela tem um fator muito importante, por exemplo, na perspectiva da informação. A Biblioteca Nacional produz metadados. Ela, por definição, a Biblioteca Nacional é aquela que recebe o depósito legal, assegurado pela lei. E ela recebe toda a produção realmente feita no Brasil, por exemplo, em termos de periódicos, é uma banca de jornal por dia completa. Então, podem entender como Biblioteca Nacional, isso só do ponto de vista dos periódicos, das revistas, né? Como a Biblioteca Nacional luta, como todas as bibliotecas nacionais, né? Marciano, você também numa outra perspectiva, né? Não é Biblioteca Nacional, mas uma biblioteca riquíssima, muito importante, por isso estamos em diálogo e protocolo. Ela trata de um bicho que não para de crescer, né? E cada vez mais em progressão geométrica. São 80 mil livros catalogados todos os anos do país. E a Biblioteca Nacional, como todas as bibliotecas hoje nacionais do mundo, elas têm um papel político muito importante, a alta política, né, no sentido aristotélico, ou grego do termo, e até certo ponto de vista do Renascimento. Ela produz metadados. A Biblioteca Nacional, todos os livros que chegam, esses livros são pensados, referidos, classificados, uma destinação topográfica. Então, ela está justamente, como eu tenho referido, ao contrário das fake news, que é tema candente e ainda forte, não apenas no Brasil, mas que, de fato, tiram
muita força e vigor das democracias, como vimos, e infelizmente ainda estamos a ver, porque estamos avançando, e é um problema que não passará só pela lei, claro, passará muito pela lei, pelo controle, mas, sobretudo, por uma conquista de alma, e isso se dará justamente nas escolas, né, nas gerações futuras. Mas temos pressa, porque não temos tempo de deixar a democracia num relógio que não corresponda aos anseios e nos deixe à mercê de situações, aí sim psiquiátrica, mas no mau sentido, tá? Eu faço essa distinção entre minha questão psiquiátrica e outra. Então, a biblioteca produz metadados. Então, ela está no processo, ela acompanha os dados, ela tem uma força propulsora, uma lógica necessária para arregimentar, pela própria formação do bibliotecário, o que é um livro, para onde ele vai, o que ele significa. Por outro lado, a biblioteca é uma casa eminentemente repudiadora da censura. Não pode haver censura dentro de uma biblioteca. A biblioteca, ela acolhe. A biblioteca, todas as bibliotecas, né, elas têm a obrigação absoluta, não importa, elas não vão emitir juízo de valor, elas não vão estabelecer hierarquias que não sejam hierarquias como um botânico é capaz de realizar, como um astrônomo é capaz de promover, assim também, e como... Enfim, como base absoluta, porque me veio uma outra ideia agora, mas a culpa é sua, porque é do Rio Grande do Sul e é de Mário Quintana. Mário Quintana dizia tantas vezes que, é um poema que eu não consigo lembrar, mas vem agora à tona, ele diz assim, a ideia mais ou menos é essa, que dois namorados saem, dois namorados muito pobres, e não tinham o que oferecer um ao outro, mas basta olhar para o céu ajuda muitas vezes, né? E aí disse, olha, aquela estrela eu dou a você. Eram adolescentes, muito felizes. E Mário Quintana depois volta a casa e se aborrece, porque ao abrir um Atlas Celeste, aquela estrela já tinha um nome e já tinha uma família, se aborreceu muito, porque era a estrela que havia ofertado, e diz a certo ponto algo assim, malditos astrônomos. Mas, na verdade, o céu noturno é amigo dos namorados, é amigo dos astrônomos, é amigo do taxonomista. Então, a mesma taxonomia de olhar o número de estrelas, que corresponde mais ou menos aos cálculos, os números de neurônios. E agora, na visita que fizemos à Amazônia, não é? Nós encontramos que a quantidade de árvores é praticamente também nesse grau de intensidade. Como diz um grande matemático, Hofstadter, depois de um certo momento, quando você começa a dizer bilhões, trilhões, quinquilhões, existe uma espécie de insensibilidade numérica, porque aí tudo fica igual a tudo e é impossível acompanhar. As bibliotecas, elas também fazem essa classificação. Os bibliotecários se enamoram pelos livros. Os livros são como estrelas, e as estrelas, nesse caso, têm cheiro. Lynch estava experimentando o perfume de um livro que ele acabou de receber, não é? De forma bastante assim corporal, intensa, não é? Porque também tem cheiro. Então, nós temos um trabalho nas bibliotecas, como o zoólogo, como o astrônomo, como os namorados, né? Como os botânicos, e essa compreensão faz que o ecossistema de uma biblioteca coincida com o universo. Eu não vou citar Borges, né? Porque se eu citasse Borges, coisa que não farei, ele diz assim, o universo, na biblioteca, que outros chamam universo, mas não citei, vocês viram que eu não citei. E, de fato, o que nós vemos é a necessidade hoje, diante de uma grande infodemia, em todos os sentidos, porque a biblioteca está muito ligada, naturalmente, à produção da informação e à própria ciência da informação, que tem uma história importante, um percurso valioso, cada vez mais recente e de altíssima complexidade, inclusive levando a grandes nomes, inclusive na Itália, Floridi, que é um professor de Oxford, em relação à filosofia da informação, que é o que mais nos interessa hoje. Por exemplo, diz Floridi, mas tá bem, a máquina pode fazer muito, a inteligência artificial, mas amarrar um sapato, ela não consegue fazer. E depois diz, pela primeira vez na história da nossa vida na Terra, a inteligência vai para um lado e o agir vai para o outro. É a primeira vez que isso acontece. Algumas capacidades humanas que nos enriquecem já não são mais exigidas porque, inclusive, algumas etapas, por exemplo, a arquitetura, né? Por que desenhar se já vem desenhado? Por exemplo, em alguns ensaios, isso é um problema, né, que vamos ter que resolver. A inteligência artificial faz? Sim, faz, mas etc. As qualidades são importantes? São. Alguma sugestão de filmes que um amigo meu, já volta à biblioteca, que algum amigo meu me faça e que a inteligência artificial me realize, podem coincidir? Podem. Mas o que está em jogo na perspectiva filosófica da informação não é a finalística, mas é o processo intermediário, porque é nesse processo intermediário que a gente realiza grandes conquistas. Então, a discussão hoje não é que as máquinas se tornem humanas. Que bom que as máquinas se humanizem até onde isso for possível.
Mas, obviamente, há uma espécie de pós-humanismo que vem refletindo justamente quais são esses papéis. Então, tudo está colocado em crise. A informação, ela vem, de fato, com uma intensa enxurrada. Estamos todos dependentes, adictos da informação, famintos da informação e, ao mesmo tempo, exasperados com a informação, a depender da situação, hora, destino, forma. E essa informação, infelizmente, por outro lado, ela se dá num campo daquilo que o Han, né, diz justamente da infocracia, não é? Que é talvez um dos desafios maiores do nosso tempo, em que se perde justamente a liberdade, onde se perde aquilo que para Habermas é a teoria comunicativa importantíssima do campo democrático, republicano, do diálogo. Não é? Esse diálogo praticamente não há. E nós vemos justamente que as redes se atomizaram de tal modo o like ou o dislike hoje tiraram o lugar de uma construção racional que exige tempo, como a senhora, tempo. Imagine se a ministra Rosa Weber designasse um novo ministro futuro, não é? Como uma máquina de inteligência artificial. A questão ética, o ethos, independentemente do melhor resultado, isso tem sido discutido, né, também no campo do direito, né, no campo, às vezes, da falta de honestidade ou experiência, que não me vem a ter, não importa. Não é? Mas o que nós precisamos discutir hoje não é apenas a questão da metodologia e da epistemologia, sem dúvida, são riquíssimas, mas é como essas duas relações estabelecem um espaço ético importante. Todos nós sabemos disso em outros campos, de forma mais intensa e menos intensa. O fato é que essas bolhas criaram esse isolamento, em que, do ponto de vista, e Han fala isso muito bem, do ponto de vista político, quando existe uma voz política, uma voz acadêmica, ambas as vozes, ou política ou acadêmica, elas fazem parte de uma família de outras vozes. Assim, quando eu me exprimo, não é apenas a minha voz que me diz ou que me representa, mas é a voz dentro da qual eu também me incluo, mas não diretamente por bolha, por uma construção acadêmica que reflete um determinado ponto, com a contradição, com a perspectiva dialética, com o enriquecimento do debate que eu preciso ter, porque as minhas certezas são provisórias, e assim deveriam ser até um certo ponto, uma perspectiva hegeliana, de uma provisoriedade hegeliana, bem entendido. Então, o que vemos justamente é uma bolha sempre mais narcisista, uma bolha que já parte de um princípio que não é necessário haver o diálogo, porque ela parte de uma perspectiva emocional, e que nós vemos hoje, ao contrário, era a necessidade, que falamos agora lá na TV Câmara, a necessidade de uma espécie de pedagogia. Essas vozes que nos falam, essas vozes que nos traduzem, elas são justamente elencadas por ninguém menos do que Paulo Freire, não é? Quando falava que o pior não era o opressor a falar, mas quando o oprimido, falando, dava as cordas vocais suas para o opressor. Então, distinguir essa capacidade das vozes, a própria dialética hegeliana do escravo e do senhor, né? Até o ponto em que o escravo começa a perceber que o senhor não sabe fazer coisa alguma. Então, o problema é, na escravidão, conhecer qual é o momento que o escravo... A questão é mais ampla do que isso, obviamente, mas nos serve nessa perspectiva dialética que não existe justamente nas bolhas. O trabalho, portanto, de uma biblioteca nacional, ela ganha hoje um contorno político fabuloso. Por isso que eu dizia amicus curiae também dos técnicos daquela casa, em função justamente da sua realização diária, do seu compromisso contra a censura, contra as fake news e de uma perspectiva ecumênica, essa perspectiva que curou o Brasil de si próprio. Eu dizia, Excelência, em discurso antigo, tantas vezes por mim repetido, tenha paciência, Lanfredi, eu fazia uma comparação com o príncipe Mishkin, não é? No Idiota, né? Que diz mir spasiot krasotá, quer dizer, não é exatamente assim, mas é quase assim, a beleza salvará o mundo. É maravilhoso, né? Porque o príncipe Mishkin, ele era justamente a conjugação de todas as contradições, aquele eterno presente de Dostoiévski, em que tudo entra ao mesmo tempo. Por isso que as prisões elas são revestidas de tamanha glória e inglória, ou vice-versa. Porque na prisão está uma parte de um assassino, mas também uma parte de um santo. Aqueles 15 minutos de grandeza que todo ser humano poderá ter até morrer. 15 minutos de grandeza, não de fama, mas de grandeza. Porque onde menos se espera, ao contrário do que o costume vulgar, cético costuma dizer, pode vir muita coisa que de fato não se espera. Donde não há amor, diz São Juan de la Cruz, ponga amor e sacará amor. Não é sempre assim, mas
não é um mau começo, né? Convenhamos que não é um mau começo, sobretudo desses últimos anos em que não havia uma coisa nem outra, nem para pôr, nem para tirar, porque vivia-se uma miséria intelectual absoluta, para não dizer uma miséria ética catastrófica, que fica nas grandes excelências da história recente da perversidade do mundo. E, portanto, o fato de que nós somos capazes de realizar uma perspectiva ecumênica faz com que o príncipe Mítico seja, de fato, esse homem, né? Que amava Nastácia e Aglaia. Agora me dá vontade de fazer essa, porque eu falei Mítico, né? E aí vem daquele sanatório, um homem que dizia a Dostoiévski em carta, como é difícil, eu quero que ele seja um homem bom. É muito difícil fazer um homem bom. Primeiro porque é difícil encontrá-lo assim nessa in toto, né? E para Dostoiévski, que era cristão ortodoxo, né? A figura de Cristo do Dom Quixote, que mais ou menos se equiparavam, embora, é claro, para Dostoiévski, etc., não precisa nem desenvolver. Então, esse príncipe Mishkin, que era considerado idiota, diz no romance, não é? Que a beleza salvará o mundo. Isso eu disse, ministra, num discurso lá atrás, quando o Brasil estava um pouco diferente, né? E aí eu dizia, não, se o príncipe Mishkin diz isso, a minha certeza é de que a diversidade salvará o Brasil. E, de fato, a diversidade foi muito maior do que qualquer tipo de proposta anacrônica, né? Graças a Deus e a todos os deuses que quiserem, desfibrada, não é? Com um patamar intelectual assim subterrâneo, para dizer pouco, não é? E conseguimos, mas não por isso, conseguimos por uma força. E por isso, quando a ministra, eu estou me sentindo ministra, quando na Constituição de 88 estávamos conversando, não é? Quando ela veio, não é? E a senhora sempre apaixonada, a ministra é tão bonita, distribui a Constituição, ela me atribui uma glória que eu não tenho, é porque vocês são muito generosos comigo, mas eu vendo distribuir a Constituição e trazê-la para uma diversidade. Esse é o campo da diversidade que salva, mas salva muito mais, porque o Supremo, né? O Supremo vai até a aldeia, a presidente do Poder Judiciário vai até a aldeia conversar com todas as lideranças locais que a recebem. E ela é a república que avança na capilaridade, que é aquilo que sempre faltou à república. E a dor, ministro. E essa também era não a única, mas uma das razões pelas quais eu chorava, primeiro pelo ineditismo, pela sua coragem, ousadia, a boa coragem, mas ver ao mesmo tempo, né, Lanfredi, a fragilidade daqueles homens fortes que batiam a lança, e a gente compreendendo o volume, a espessura de um drama cujas forças a República talvez não encontre, digamos, as formas que talvez desejássemos, porque as coisas são de fato complexas, mas é a diversidade. Por isso mesmo que na Biblioteca Nacional nós criamos agora o Prêmio Aculi, que é um prêmio que vai registrar, isso eu vi, ministra, visitando não só as terras indígenas, algumas, as terras quilombolas, mas a nova geração, buscando fixar, primeiro porque são muitas realidades de aldeias e de quilombos, né? E a Biblioteca Nacional está abrindo para essa perspectiva ética, muito também ajudado com o Bessa. Já existe, mas a gente está trazendo a modernidade, e o CNJ nos ajudou muito com algumas fotos muito bonitas lá, preservando as identidades, é claro, né, da aldeia. E o Prêmio Aculi é um prêmio que vai trazer uma espécie de resposta às novas gerações que estão buscando registrar canções antigas, língua que não sabem mais, ou língua que sabem, mas cujo conhecimento antigo eles já não possuem. Então, há uma necessidade de fixar essa língua. E nos anos 90, e vou terminando, nos anos 90, o que nós vimos do Brasil foi a grande vantagem dos professores de língua nas aldeias. Isso será assegurado como direito linguístico, não é? O encontro em Recife, antigo e profundo, que demarca o encontro linguístico. Então, a ministra Rosa, ela está lá na década indígena determinado pela Unesco. Quer dizer, então, há uma série de forças virtuosas que fazem a diversidade o campo de trabalho mais importante da democracia. Então, o que a gente vê, e de fato aqui termino, é uma necessidade pedagógica. Diálogos com o Supremo também não deixa de ser essa vontade de trazer a diversidade para a sociedade fazer esse diálogo. As pessoas mais diferenciadas, de vários pertencimentos, né? Mas todas com um compromisso democrático, né? Porque disso não dá para abrir mão. E eu conversava que não importa qual seja a cor e o matiz político, não é? O compromisso de todos é com a democracia brasileira.
E aí vamos discutir depois, porque ela nos garante a democracia, a Constituição. Algumas pessoas diziam uma frase, é tão feia e vulgar, entre aspas, me permitam, desidratar a Constituição. Como se se uma Constituição importante como a nossa, vindo de experiências duras, em que os legisladores, ok, se estenderam porque era necessário estender-se. Qual é a métrica de uma Constituição? Né? Quem determina essa métrica, senão o jogo das forças políticas que atendem a aspirações democráticas? Os direitos linguísticos. Então, eu brincava hoje, dizendo, ministra, como eu brinco com a senhora, espero que não me processe, eu dizia assim, que a ministra Rosa Weber, mais ou menos, estava prevista dentro da Constituição de 88. A senhora já vivia lá sem saber, e todos os democratas que, ao se apresentarem aos cargos públicos, não tiveram medo. Alguém dizia, n'ayez pas peur, não tenham medo. É não ter medo. Não ter medo é já a grande derrota da psicopatia. Né? Porque o psicopata, sabemos todos, de novo psiquiatria, né? É porque por causa da minha amizade com a doutora Anísia da Silveira, outra mulher de grande coragem, grande guerreira, uma figura absolutamente excepcional, e não vou apertar o botão do eletrochoque. Não aperto. Ela disse. Aí nascia a psiquiatra rebelde. O que eu quero dizer com isso tudo? Falei muitas coisas. É verdade, eu gosto de falar muitas coisas. Falei que a ministra era menina, mas, enfim, eu também não perco essa questão de menino, porque, senão, são as minhas aspirações mais profundas. Né? E não é difícil manter o menino vivo, né? Mas a minha obrigação fundamental com ele, por respeito que eu devo ao menino ítalo-brasileiro que aprendeu as duas línguas ao mesmo tempo, não sabia soltar bem cafifa, jogava futebol de forma muito assim medíocre, mas amava esse país, amou esse país. Esse país acolheu meus pais italianos, minha avó italiana da Garfagnana, os meus da província de Lucca, que me ensinaram a amar o Brasil. Por quê? Porque é fácil amar o Brasil. Basta muito pouco, basta algum equipamento sentimental, basta pensar no azulão, basta ouvir Vila Lobos, basta pensar com Manuel Bandeira um verso, basta olhar para frente e lembrar do grande sertão, o futuro que está nos olhos de Adorim. É muito simples amar o Brasil, mas eu tive um agravante nesse amor. O Brasil recebeu meus pais. O Brasil foi generoso, porque essa é uma república de etnias. Olha, ministra, olha o que nós representamos também, não é? Somos as etnias, mas essas etnias são aliadas, elas não são inimigas. A gente pode aprofundar nossa perspectiva identitária, é importante. E há muito resgate a ser feito, há muito drama, a escravidão não é muito recente, mas nós temos de ser aliados dos nossos aliados. Isso é muito importante. E amei o Brasil porque, finalmente, pai, mãe e avó estão enterrados nessa terra. Então, tornaram ainda mais sacro esse país, que os recebeu de duas maneiras, enquanto vivos e enquanto vivos na minha memória. Por isso, ministra, eu quero agradecer esse convite, muito honroso para mim, mas mais do que a honra, né, ministra? Mais do que a honra. Eu vim por uma outra razão aqui. Para além do grande amor edipiano pela Biblioteca Nacional, foi a sua voz de afeto que me trouxe aqui. Parece secundário dizer isso, parece até piegas dizer isso, mas não é. Absolutamente não é. Estou convencido que não seja, porque através do afeto se estabelece uma nova episteme. Através do afeto nós estabelecemos presença. Bom, não resisto. Eu não estou terminando, eu prometo terminar. Isso é horrível, porque a pessoa se desespera, né? Mas essa é a última coisa, juro, não serei ponto parágrafo. Nízia da Silveira, minha amada doutora Nízia da Silveira. Então, eu visitava a Casa das Palmeiras, que era uma casa muito bonita, antes de toda a discussão, né, que vocês também estão participando no CNJ de forma brilhante, né, do hospital psiquiátrico, já é uma questão outra, né, manicômio, etc. Então, esse era um lugar de intermediação. E eu tocava um pouco de piano, era Natal, a doutora Anísia me chamava, estava lá, e estava um senhor chamado Zé Basto. O senhor Zé Basto é uma pessoa com um selfie dividido, né, que estava se retomando, reconfigurando. Então, ele oferece para a doutora Anísia, porque ele tinha muita facilidade com as mãos, um livro. A doutora Anísia, muito obrigado, Zé Basto, pelo livro. Disse, não, doutora, vire. Aí vira. E diz o quê? Um livro que não cabe no coração, doutora, não é muito bom, né? Por isso, ministra, eu vim aqui pelo coração, pelo livro e pela construção de uma democracia que a senhora, o STF, os democratas desses poderes ajudaram a mantê-la. Porque, agora sim, independentemente de quem esteja onde estiver, o sonho voltou para a agenda política. Não pode ser o pesadelo demonstrando política, nem ameaça. E por essa coragem cívica e por essa delicadeza, eu lhe agradeço imensamente, ministra Rosa Weber. Muito obrigado.
eu gostaria de pedir que continuasse a nos encantar. Na verdade, não é todos os dias que nós temos essa oportunidade e esse privilégio, não só de trazer ao Supremo Tribunal Federal as bibliotecas, né? Porque não foi uma biblioteca, foi a biblioteca de cada um do que está, dos presentes, tenho absoluta certeza. Então, não é toda tarde que se tem essa oportunidade de trazer ao Supremo, às bibliotecas, o cheiro dos livros. Eu sou apaixonada pelo cheiro dos livros. Sou apaixonada por Maria do Rosário Pedreira, que é a poeta portuguesa, né, que fala e tem uma obra específica sobre o cheiro dos livros. Mas, mais do que isso, mais do que trazer a biblioteca, e, sobretudo, a biblioteca, digamos, na síntese da Biblioteca Nacional, com todas as janelas que ela abre ao conhecimento, também fez renascer, tenho certeza, em cada um de nós, a menina e o menino que nos habitam, né? E isso é um privilégio incontável. Muitíssimo obrigada, professor Marco Lucchesi. Foi uma honra, uma alegria tê-lo aqui conosco. E é como eu comecei a dizer, não quer continuar conversando conosco, falando um pouquinho mais e nos encantando assim? Muitíssimo obrigada. Merece muito mais. Agradecemos a participação de todos e, com a devida autorização, declaro encerrado este evento. Tenham todos uma boa tarde.